Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui novamente com o professor de História e sindicalista Mauro de Campos. E hoje o nosso convidado falará a respeito das ocupações que alguns alunos do estado de São Paulo promoveram, né, em suas escolas, ocupando as suas escolas no final do ano de 2015. Pois bem, professor, a respeito do assunto que nós já tratamos em relação à conscientização política dos jovens, a politização deles e do papel das escolas no despertar dessa consciência política, o que essas ocupações nos trouxe de novidade? Olá, Rodrigo. Essas ocupações, na realidade, classificamos como um fenômeno, essas ocupações nos trouxeram a ideia de que os jovens queriam efetivamente o fim de um processo, de um projeto do governo do Estado de São Paulo. Ocorre que, além dessa questão dessas ocupações, nós identificamos aí um outro fenômeno que é a organização dos jovens em relação à consciência política, uma vez que os mesmos sentiram-se prejudicados nessa questão da reorganização das escolas, mas, além de tudo, é a questão da qualidade do ensino, é a questão de que não houve um diálogo com a sociedade, com a comunidade, ou seja, com os alunos e professores a respeito dessa reorganização escolar. Então, o que identificamos aí é basicamente a ação política dos jovens, inclusive jovens de 15, 16 anos, que ocuparam as escolas, permaneceram nas escolas e conseguiram, através da sua persistência, da sua ação política, alterar uma situação que vinha aí a dominar, a fazer uma situação completamente contrária aos interesses dos alunos e da comunidade escolar, inclusive de toda a sociedade. Agora, em relação às ferramentas que temos hoje, né, as ferramentas tecnológicas, e em relação às ocupações, o senhor acha então que, de repente, essa habilidade dos jovens com essas ferramentas favoreceram que houvesse essa expansão rápida, né, do número de escolas ocupadas, que numa semana começou, né, com uma, duas, e já logo em 3 semanas passaram de 200 escolas ocupadas no estado. Você acha que a habilidade desses jovens com essas ferramentas propicia também essa maior profusão, a rapidez no envolvimento político deles? Exatamente. Veja bem, Rodrigo, para essa organização, o que os jovens utilizaram? Computadores, celulares, através do WhatsApp, grupos, né? E aí eles foram montando o seu modo de organização utilizando essas ferramentas tecnológicas, né? E isso foi muito positivo, porque praticamente eles sentiram que essa ação ela pode se tornar um fenômeno muito maior do que aquilo que ela representou para o próprio governo do Estado, né? Então, nós acreditamos que, a partir dessa ação política, os jovens que participaram desse processo, eles se sentiram úteis, muito mais úteis à sociedade, no sentido de que eles conseguiram, através de uma ação prática, uma ação política, mudar uma proposta de governo que não seria benéfica para o conjunto de toda a comunidade escolar. Certo. E no que diz respeito à questão da participação da comunidade escolar no próprio ambiente escolar, eu sei que a realidade das escolas, isso não é concretizado, né? São poucas as escolas que conseguem ter uma participação efetiva da comunidade na gestão da escola ou na participação da escola, nas decisões. Mas, ao mesmo tempo, uma das demandas das ocupações do ano passado no estado de São Paulo
não era somente para barrar o projeto autoritário do governo, mas também para que a escola fosse mais democrática, mais aberta. E o que o senhor acha a respeito desse pedido, dessa demanda também das ocupações, para que a escola fosse uma escola mais aberta e com a participação da comunidade? Olha, cada vez que nós tivermos um fenômeno dessa natureza, é a sociedade que ganha. A escola, a comunidade escolar, ou o mundo universitário, ou que seja em outra escala, não pode viver isolado da sociedade e das necessidades que existem dentro da sociedade. É preciso que os alunos participem sim, e esse fenômeno aí, ele trouxe esse resultado. Né? Além de todos os outros resultados políticos, ele trouxe o resultado da necessidade de que não, nós temos uma missão, nós temos um poder, que é o poder cidadão. É o poder cidadão que consegue mudar as situações que forem criadas contra os interesses e os benefícios dos cidadãos e a comunidade em si. Agora, no que diz respeito à questão do jovem, né, que ele participou da ocupação, claro, dentro do número, né, dos estudantes das escolas, o número de alunos que participavam das ocupações, que estavam efetivamente ligados à ocupação, não era o total, a grande maioria de alunos, mas ao mesmo tempo era um número de alunos significativos, mais conscientes, né, a respeito da sua participação cidadã e política, e como funciona então essa difusão, essa profusão de que um pequeno grupo comece a contaminar o outro nessa necessidade de participação política, né? Como que o senhor vê isso? Que os outros alunos, os outros jovens também comecem a participar. Você acha que a partir do momento de um grupo mais consciente nesse sentido pode realmente acabar despertando o interesse numa outra parte? Eu creio que sim, Rodrigo. A questão dos instrumentos que os jovens, de organização que os jovens utilizaram para efeito dessa ação política, efetivamente foram a questão utilizada, a questão dos grêmios estudantis, os representantes das escolas secundaristas, a questão da própria POSP, que contribuiu bastante nesse sentido. Então houve aí uma reunião de grupos de interesses que favoreceram esse quadro. E efetivamente não teria acontecido esse item não fosse a própria iniciativa do jovem, de alguns poucos jovens, líderes na sua comunidade escolar, que praticamente acabaram despertando os demais jovens, alunos das escolas, no sentido de que não, essa questão refere-se aos nossos direitos. Essa questão refere-se à qualidade do nosso ensino, à qualidade da nossa escola. E foi esse despertar, foi essa discussão que praticamente acabaram aí resultando aí todo esse processo aí de união, união cidadã, que partiu praticamente a partir dos nossos jovens mais novos da comunidade escolar. Agora, professor, a gente sabe que o final dessa história, né, pelo menos para o ano de 2016, os alunos das ocupações conseguiram barrar o projeto do governador Alckmin. Agora, ao mesmo tempo, se a gente imaginasse um outro cenário, caso após todo esse tempo de luta, de mais de 200 escolas ocupadas, caso eles não tivessem vencido, como que o senhor acha que ficaria a respeito dessa questão dos alunos com as suas esperanças que foram frustradas, né? Se a gente imaginar que de repente essa luta não tivesse sido vitoriosa. A gente sabe que foi, eles conseguiram barrar o projeto para 2016, mas caso eles não tivessem conseguido, você acha que isso poderia abalar muito a participação dos alunos para futuras lutas? Olha, eu acredito que quando a gente fala que eles não tivessem conseguido,
eu acredito que seria aí a efetivação da norma que criaria, né, entre aspas, essa organização, através de uma lei ou lei complementar, ou decreto, que fosse, qualquer um desses instrumentos. Eu acredito que, se isso fosse efetivado, os jovens não parariam, não. Né? Por quê? Porque nós temos aí um segmento. Até um certo momento, a questão estava relacionada muito ao âmbito das escolas. E sim com o apoio de outras entidades da sociedade, como sindicatos, associações dos grêmios, né? E as famílias também apoiando. Coletivos. Né? Coletivos. Né? Então eu creio que essa questão não iria terminar por aí. A questão da expectativa dos jovens de ter frustrada aí esse projeto, eu creio que isso não aconteceria dessa forma. Nós temos ainda o campo, teríamos o campo ainda se fosse decreto, os movimentos ainda teriam continuado, eles teriam aumentado. O governo do estado, eu creio que pensou melhor, pelo menos uma vez, né, e retirou esse projeto da pauta, porque a tendência é que esse movimento iria aumentar. E ele estava tomando força, cada vez mais força. Então, eu creio que eu não tenho a convicção de que o governo iria manter esse projeto, até nas condições políticas que nós temos hoje, né? Próximas eleições, várias crises, várias situações aqui, onde, na realidade, os adeptos, as adesões a esse movimento estariam aumentando cada vez mais. Foi uma vitória, né? Foi uma vitória, principalmente, dos jovens mais jovens. É isso que nos pega. Né? Pois bem. Professor, para finalizar, o que eu comentava com meus alunos é que, caso eles se vissem com as suas expectativas frustradas, eles já seriam vitoriosos a partir do momento que conseguiram se organizar, que conseguiram se despertar para a cidadania, esse despertar que realmente fez com que eles dessem um grande salto, né, na sua evolução. Pois bem, é isso. Agradeço a sua participação e até uma próxima vez. Muito obrigado.